E eu saí um pouco desapontado, porque eu falei assim, cara, eu quero saber de onde vem o dinheiro que Deus está me prometendo que vai restituir. E eu sabia que aquilo ia acontecer, porque eu tinha fé suficiente para aquilo. Entregar mais um pouquinho, né, Deus? Pô, tá difícil, né? Fala mais um pouco. Né? Volto, então, para a empresa e falei assim, para pagar as contas, eu tenho que faturar mais. Para faturar mais, eu vou ter que expandir a empresa. E ali desenhei a primeira filial fora do estado, que foi a filial de Goiânia. Peraí, agora eu não entendi, agora eu fiquei confuso. Você estava com a situação financeira ruim ainda? Muito ruim. Tá. Restritivo, sem nome, nem na pessoa física, nem na pessoa jurídica tinha nome. Aí você, com uma consciência, volta para a empresa e fala, eu vou abrir mais empresa. Isso. Parece que está tendo coragem de novo, né? Sim. Acho que é Eclesiastes ou Provérbios que fala assim, no dia da angústia não se mostre frouxo. Né? Descobri, por acaso, que minha esposa tinha uma economia, uma reserva de 50 mil reais. Naquela época, 50 mil reais era muito dinheiro para mim. E fui, então, abrir a filial de Goiânia. E olha o que acontece. Agora assim, toda a sua coragem até agora foi maravilhosa, mas pegar 50 mil reais da mulher, essa foi a maior coragem que você já teve. Se você está vivo aqui agora falando, então eu tendo a dizer que deu certo. Significa que eu devolvi os 50 depois. Com juros. Paguei sim, e olha que juros. Mulheres, invistam em seus maridos, tá vendo, né? E aí, Bruno, claro, diante da vida restritiva, eu falei, cara, eu preciso alugar um espaço dentro do armazém de uma outra transportadora. E consegui. Isso começou a expansão. Então, com esses 50 mil... Não, aí tem o milagre. A restituição vem a partir daí. Chegando para... Não vai falar que você ganhou na Mega Sena. Não. Então tá bom. Chegando para fazer a locação diretamente com o dono de um armazém, ele falou, tudo bem, eu te cedo aqui tantos metros e tal, me atendia. Ele falou assim, cara, mas eu tenho um negócio melhor para você. Eu tenho uma empresa para te vender, uma empresa de transporte. Falei, tá, mas eu não quero comprar, eu vim só para abrir a filial, já estou com o meu capital de giro aqui reservado e tal e tal. Resumindo, Bruno, eu fui para o hotel e lembrei que a empresa a qual ele se referia era um cliente meu. Eu prestava serviço para essa empresa no estado. E o cara chegava para mim, o dono da empresa, aí vem aí mais um princípio, que é a da verdade e da honra. Ele falou assim, pô, Francisco, você tem todos os meus clientes, o dia que você quiser abrir em Goiânia, você tem acesso a toda a base de clientes que eu tenho. Eu falei assim, fique tranquilo, o dia que eu decidir fazer isso, eu vou te ligar e te avisar. Lembrei, chegando no hotel, ligo para o proprietário da empresa. Falei, olha, estou te ligando, te dizer que eu decidi abrir filial da empresa aqui em Goiânia, e era a minha palavra que eu tinha contigo, que te avisaria. Então, estou te ligando para te avisar. Ele falou, estou vendendo a empresa. Era a empresa que o cara tinha acabado de me oferecer. Isso é, para não dizer, surreal. Bem, preço naquela época, 1.300.000. Eu tinha 50 mil da minha esposa. Acho que faltou um pouquinho, né? Não vai dar, não. Moral da história, 2 meses depois, eu tinha comprado a empresa. E aí começou a restituição, chamei 2 pessoas para ingressar na loucura do desafio. Chamei o meu gerente e falei assim, você consegue 20 mil? Ele falou, consigo. Para outra minha gerente, você consegue mais 30 mil? Consigo. Se nós vamos comprar a empresa tal, dando uma entrada de 100 mil reais. Eu falei assim, não, você está louco. Isso não é possível. E, na verdade, aí veio a restituição. Compramos, reestruturamos a empresa, e aí nasceu a sociedade com os meus 2 sócios. Eu mantinha ainda a primeira empresa, que é a Atual Cargas, né, sozinho na empresa. Essa segunda empresa que nós compramos prosperou, e quando a gente menos
percebeu a situação caótica que vivíamos, mudou. E aí que eu me dei conta de como Deus fez a restituição. E aí, em 2009, eu unifiquei a sociedade com as duas empresas e decidi, então, fazer a expansão, que é essa expansão. Esses números que a gente viu hoje. Esses números que fechamos os últimos 18 meses em 322 milhões de reais de faturamento. Salva de palmas, gente, por favor. Né? Incrível. Mas aí, novamente, eu teria que sair da minha zona de conforto. Decidi, então, vir para São Paulo, né? Unifiquei a sociedade com esses dois sócios. E então desenhei um projeto. Falei, cara, eu tenho que me convencer que vale muito a pena. Eu saí de Palmas, que eu amava, minha esposa amava morar em Palmas, né? Esse frio aqui não tem lá não, né? Não. Lá é tipo 40 graus na sombra, tá? Na sombra. E aí, lá do Rio, pescando. Sim. Vidinha, cara, do jeitinho que você gostava. Tranquilidade total. E aí, desenhei um planejamento estratégico de crescimento da empresa. E aí, saio cedo para fazer uma reunião com os meus sócios. No caminho, Deus falou no meu coração, não apresenta o plano. Não apresenta o plano para os seus sócios. E, de fato, não apresentei. Mas combinamos que eu viria para São Paulo para fazer a expansão da empresa, como, de fato, vim em 2010. Só depois de alguns anos é que eu entendi, e literalmente Deus falou ao meu coração, se você tivesse apresentado aquele plano, eles teriam dito, esse cara é louco, é melhor a gente encerrar a sociedade com ele. E aí era muito para o tempo? Era muito para o tempo. Era muito para o tempo. Eles, com certeza, diziam assim, não vale a pena, o cara está maluco. Eu quero pegar algo aqui. Como a gente disse no começo, nós só trazemos pessoas com autoridade aqui. E a gente tem a sensação de que, quando a gente tem uma ideia, grandes planos, grandes coisas vão acontecer, que a gente tem que falar. Sair falando para os outros. Falar para as pessoas, falar para os familiares. E muitas das vezes, nós devemos primeiro tomar os primeiros passos, as primeiras atitudes, ver se aquilo realmente vai se concretizar, se aquilo que foi falado no seu coração, se aquele sonho que você teve, se aquela ideia vai se concretizar, antes de sair falando por aí. Sim. Porque muitos planos podem morrer antes mesmo de nascer, porque você falou para tanta gente e aquilo não era uma realidade. Falou para as pessoas erradas. E falou para as pessoas erradas. Ambiente, acho que a conexão que eu tenho tido aqui conversando com você, Francisco, é que você teve coragem, você teve que se mover, você teve que mudar, você teve que frequentar novos ambientes, você teve que aprender coisas novas. Em determinado momento da sua vida você já tinha uma clareza maior e o seu plano ficou muito grande, quase impossível ou inimaginável para as pessoas que estavam caminhando do teu lado, que conheciam o dia a dia, que sabiam de tudo. E mesmo assim, você se resguardou, tomou cuidado, fez com que o seu plano desse um pouco mais de subsídio, de clareza, andou um pouco mais, aí você provou para eles com execução. Sim. Você fez. Saiu do âmbito da ideia, mais uma vez, e foi fazer. E aí ficou mais fácil deles entenderem. Com certeza. Quando seu plano saiu. Com certeza, com certeza. Já que a gente falou em números, aí de repente alguém fala assim, pô, mas meus números são muito pequenos, né? Quando a gente veio em 2010 para São Paulo, a gente tinha um faturamento equivalente a 1 milhão e pouco por mês, 18 milhões ano. Isso há 11 anos atrás, né? Então, quando eu projetava na visão e eu tinha clareza daquilo, assim, cara, qual é o plano? Expandir para 100% de todos os estados do Brasil. Então, aquilo naquele momento era quase impossível. Mas como eu vim de um processo improvável, eu já tinha tido aquela clareza, assim, cara, se dentro do que eu nasci, num ambiente que
de fato me tornaria improvável sobre os olhos de qualquer pessoa, não era problema pensar em expandir para todo o Brasil. Um projeto que a gente nasceu em um pequeno estado, né? Isso não é problema. E, de fato, quando a gente veio em 2010, uma coisa muito, assim, para quem diz que tem fé, e eu tenho fé, e naquele momento eu não orei para Deus pedindo para que Ele me revelasse se era da vontade dEle ou não que eu viesse para São Paulo. Por quê? Eu só tinha aquela saída. Eu só pedi para Deus, Deus, me guarda, me protege, me dá sabedoria para as minhas decisões, mas eu preciso ir. Essa é a única saída.